Bom, pessoal, então continuando com a nossa resolução, aqui eu tenho um código sugerido, uma implementação sugerida para a gente resolver e implementar aquele algoritmo que nós vimos na última aula. Então, eu tenho aqui a minha classe program, onde eu tenho static void main, que ele é necessário para que a gente tenha um ponto inicial de partida e instancie as demais classes, possa até criar um menu aqui dentro, ou, enfim, dar todas as diretivas de funcionamento iniciais a partir daqui. E eu só tenho esse método aqui dentro dessa classe program, que é para fazer esse start e a gente fazer os testes necessários. Bom, criei aqui um enumerador para conter os nomes das nossas classes, ao invés de ficar trabalhando com string, né? Porque a string você pode ter problemas com digitação errada e tudo mais. Então, assim, já que eu tenho esses tipos fixos, criei um enumerador chamado classe personagem. Então, o nosso personagem, né, que o jogador escolhe, vai ter alguma dessas classes obrigatoriamente. Criei aqui ó, uma classe jogador. Então, nessa classe jogador, nós temos o nome e temos a classe deste jogador. Né? Então, basicamente é só isso. Ambas variáveis públicas. Tenho uma classe aqui para partida, do qual eu tenho na minha partida duas listas, né, para que eu trabalhe com duas listas, para que eu coloque os jogadores no time A e no time B. Então tem uma lista de jogadores num time e uma lista de jogadores para o outro time. E aí você pode ter algumas outras variáveis, né, que você não precisaria, mas só para demonstrar, que são os pontos, o tempo de partida, se é uma partida ranqueada ou não, qual é o modo de partida, qual é o tipo de partida, sei lá, é de capturar bandeira, ou é quem mata todos os inimigos primeiro, ou é quem faz mais pontos, é quem chega na linha de chegada primeiro, enfim. Qual que seria o modo de partida? Né? Como que a pessoa vence essa partida? Então você poderia ter outros dados para gerenciar a partida. E aqui nessa classe da partida eu coloquei um método, né, para finalizar uma partida, né? E ele faz a devolução dos jogadores lá para o lobby. Tenho remover jogadores da fila, devolver os jogadores para o início da fila. Ou seja, se eu tenho uma partida, eu quero colocar jogadores na partida, eu quero tirar os jogadores da partida, eu vou utilizar esses métodos aqui. E tenho também a classe aqui para o sistema de lobby, que é essa classe que vai gerenciar as partidas, né, e os jogadores. Então, eu estou utilizando aqui uma fila de espera para entrar na partida e estou usando o inicializador de objetos aqui para a gente já começar com vários jogadores e não ter problema, ter que ficar digitando toda hora para testar, né? Então, assim, para facilitar a nossa vida. Tenho uma lista aqui de partidas sendo executando. Então essa aqui é aquela nossa primeira fila no Excel lá que estava à esquerda. Essa aqui é a que tem os jogadores, aquela fila à direita que a gente ia criando as partidas. Uh, então eu tenho um método para adicionar um jogador na fila, para criar uma partida ou para buscar um para oponente, que era aquela busca que a gente estava fazendo, para encerrar uma partida, para exibir uma partida ou ainda para exibir a fila de espera dos jogadores. Bom, então esses são os métodos que nós temos e as classes que nós temos aqui para a gente fazer a implementação deste código, né? Então a gente continua agora analisando um pouco mais profundamente na próxima aula.